Direito do consumidor aqui no Farol de Limeira, participação do Dr. Renato Silva, sempre às terças-feiras conosco aqui no programa, e hoje ele traz um tema importantíssimo. Aproxima-se aí, espera-se, né, Dr. Renato, a época de chuvas e estamos vivendo uma crise hídrica também, com apagões localizados já em algumas capitais do país, e hoje trataremos desse tema. Antes de mais nada, seja bem-vindo aqui, Dr. Renato. Muito obrigado, Dr. Roberto, tudo bem? Tudo bem. Sempre existe essa dúvida, né? Agora nos aproximamos de casos de risco de apagões, de interrupção de fornecimento de energia. Como isso afeta o consumidor, hein, doutor Renato? Bom, esse é um assunto que eu digo que é muito polêmico, né? Que pode afetar muita gente, esses possíveis apagão e até mesmo uma sobrecarga elétrica aí no equipamento, né? E uma dúvida que é constante é assim, queimou o meu equipamento, e aí? É culpa da concessionária, é culpa da fornecedora de energia? Como que eu posso fazer o procedimento? O que deve ser feito? Bom, deve-se destacar que a responsabilidade da concessionária, ela é objetiva, ou seja, eu tenho que demonstrar, eu só tenho que falar que o fato ocorreu. Ou seja, se houve uma descarga excessiva da eletricidade ou falta, e houve a queima de algum equipamento, o consumidor ele pode pleitear, requerer aí a reparação do equipamento elétrico, né, através da concessionária. Aqui em Limeira, na Electro, tem assim um site como você deve ser feito, você vai lá, você faz o seu cadastro, você descreve o que foi feito, como que foi feito o equipamento, quando que foi queimado. E a Electro, ela tem, no caso, a companhia Electro, ela tem 90 dias para estar solucionando o problema. Tá? O que eu oriento aos clientes é que sempre peguem o número do protocolo, comprovação de que ele fez o pedido para que fosse reparado esse dano. E a concessionária, ela deve sim reparar o dano, desde que comprovado que ali houve uma descarga, né, elétrica ali. Ela tem 10 dias para estar fazendo a vistoria no equipamento elétrico e um dia, no caso, vamos supor, queimou a geladeira e o produto que estava dentro da geladeira, os alimentos, estragaram. Ela tem um dia para fazer a vistoria ali e estar ali informando se vai fazer o pagamento ou não. A empresa, ela pode sim pedir para que o consumidor pegue esse equipamento, faça um orçamento e fale quanto que fique ali para fazer o conserto, se há conserto, ou terá que pagar um novo equipamento, tá? Esse período deve durar 15 dias até que a empresa fale assim, olha, realmente a queima foi devido à sobrecarga, houve queima do equipamento, e após ela falar que vai fazer o pagamento, que é devido ao reparo, né, ela tem 20 dias para efetivamente fazer o pagamento. Quantos alimentos que há na geladeira, o consumidor, se ele tiver a lista ali de produtos que ele comprou no mercado e houve a perca por não poder usar, não foi refrigerado, ele pode pedir reparação e a empresa ela tem um dia aí para estar vistoriando os alimentos e o cliente ele tem que relacionar os alimentos que perdeu juntamente com o valor para pedir o ressarcimento desses valores perdidos. E se, bom, digamos que, né, o consumidor apresente todas essas comprovações, né, a Electro receba, né, no caso da nossa região, da nossa cidade, Limeira. E se mesmo assim esse pedido de ressarcimento for negado, hein, doutor Renato? Bom, o primeiro passo que o consumidor deve fazer é uma reclamação no PROCON, falando que ele fez todo o procedimento e a concessionária de energia elétrica negou o seu pedido de conserto ou pagamento de um novo produto. E após a reclamação no PROCON, eu aconselho a procurar um advogado para entrar com uma ação judicial e fazer a comprovação que realmente houve um dano devido à queda de energia ou excesso de energia e pedir a reparação, no caso aí, através de uma ação judicial de reparação de dano. Uma ação de reparação de dano em cima do dano que foi causado, ou seja, isso tem que ser estimado pelo consumidor também, né, doutor Renato? Sim, o consumidor tem que estimar, vamos dizer assim, foi uma televisão, né? E a televisão foi queimada, provavelmente ele vai levar assistência técnica, a assistência técnica vai falar que foi queda de energia ou sobrecarga de energia. Acredito que tenha como fazer um levantamento que foi por conta da energia elétrica, do fornecimento da energia elétrica e que causou o dano.
Aí, no caso de uma ação judicial, o consumidor ele vai ser, se houver condenação da empresa, a reparação do dano, vamos dizer, moral, e o dano material aí, porque ele teve que entrar com ação. Então, ele vai gastar com advogado, com honorário, com custos. Então, normalmente, os juizados eles já determinam o pagamento dessas custas que o cliente teve no decorrer do processo, caso haja condenação da empresa. Doutor Renato, eu sei que pode parecer muito difícil de acontecer, mas e se o consumidor paga em dia sua conta de energia elétrica e mesmo assim há o corte do fornecimento dessa energia? O que pode ser feito, doutor Renato? Nesse caso, doutor, assim, não é tão... É mais comum que a gente pode imaginar. Hoje eu não acredito que nem tanto, porque está bem informatizado, está um pouco diferente o sistema, mas antes era bem comum de haver cortes indevidos no fornecimento. O que era o corte indevido? A pessoa pagou, está tudo certo, tudo em dia, e vamos dizer, tem a minha casa que é 251A e outra casa 251B, e a concessionária foi lá e cortou a casa 251A, sendo que é a 251B que está devendo. Esse corte foi considerado indevido, não poderia ter havido corte. Se houver o corte, sendo que está tudo em ordem, tudo certo, o consumidor deve entrar em contato imediato com a empresa e a empresa tem que fazer o restabelecimento da ligação em até 4 horas para que o consumidor não tenha mais prejuízo, uma vez que não foi ele o causador do dano. E esse dano ele pode ser tanto moral e material. Por que moral, que eu diria? Vamos dizer que nessa minha casa teve o batizado do meu filho e eu chamei os convidados para vir na minha casa comemorar ali o batizado. E na hora de comer, infelizmente, acabou a força indevidamente, eu não consegui esquentar a comida no micro-ondas, não tinha como o padrinho ficar esperando ali 4 horas, porque a festa era 1 hora, então está configurado ali o dano moral. Além do dano material, vamos dizer que houve uma perca aí dos alimentos, alguma coisa nesse sentido, e hoje os juízes estão entendendo também que há, caso não seja restabelecido, o desvio do consumidor. Desvio produtivo do consumidor. O que é? Ele teve que ir atrás, tentar resolver, não conseguiu resolver, vamos dizer que ele demora ali 2 dias para conseguir resolver. Então, os juízes já estão entendendo que esse valor, esse desvio de produtividade, deve ser indenizado ao consumidor. Mas quando a gente fala assim, indenização, doutor Roberto, a gente fala assim sempre, a pessoa física teve dano moral, teve dano material, mas vamos pensar em grande escala, vamos pensar em uma empresa, que esse mesmo corte foi indevido e esse corte foi feito em um açougue, uma casa de carne. Todo o estoque da casa de carne ali, vamos dizer que houve corte, durou mais de um dia e ele perdeu todo o estoque dele lá, uns 30 mil reais de carne. Esse estoque tem que ser pago à pessoa que teve prejuízo, mas não é só isso. E o açougueiro, o funcionário do açougueiro que ficou ali esperando, o consumidor que estava ali para comprar carne não pôde comprar porque a carne apodreceu, foi em outro açougue, pode ser que mude de açougue, que o atendimento foi melhor. Então, assim, o prejuízo pode ser muito grande. E não só o dano moral, quanto o material pode ser indenizado aí, no caso, se for um corte indevido, que a gente diz que a pessoa pagou e houve o corte sem o prévio aviso, estando tudo em ordem. É um caso muito difícil, mas não há também como impedir. Quando a central elétrica vai cortar energia, vai, corta e acabou, né, doutor Renato? É muito complicado também para o consumidor isso. Se ela realmente for ali... na realidade, assim, é determinado que a empresa ela deve fazer o aviso prévio, né? Ela deve comunicar ao consumidor que aquela conta está inadimplente e ele tem que fazer a regularização dela para que não haja o corte da energia elétrica. Só que muitas vezes o cliente fala assim, olha, eu não recebi nenhum AR, não informou que vai haver corte, que não tinha pago, eu não estava sabendo. E a hora que a gente vai pegar para ver, normalmente a maioria das companhias elétricas, ela informa no próprio boleto ali de pagamento que aquela unidade está em débito. E a hora que você verifica ali, se foi avisado realmente que dali 15 dias vai haver o corte da energia elétrica e faz o corte da energia elétrica do consumidor. Mas eu destaco, doutor, que assim, nem todos os cortes a empresa tem que avisar. Se a pessoa que trabalha na empresa viu ali que tem um gato, né, tem um monte de fio, um puxando fio para o outro, ela não precisa avisar, fala, olha,
tem um gato aqui na sua unidade, você tem 15 dias para estabelecer. Não, a concessionária pode ir lá e cortar o gato sem nenhum problema, sem prévio aviso, sem nada. O que existe é a suspensão programada. Por exemplo, no dia 29 de setembro, não vai ter energia elétrica no Jardim do Lago, na Serra das Dores e outros bairros. Então, ali já está programado que durante 2 ou 3 horas não vai haver o fornecimento de energia elétrica. Então, já está pré-avisado, já é programado que não vai ter aquele fornecimento por conta de alguma manutenção. Fora isso, deve assim a concessionária avisar que vai ter o corte de energia elétrica para o consumidor possa se preparar e evitar ter prejuízos. Perfeito. Tá bom. Doutor Renato, acho que assunto esclarecido mais uma vez, sempre bom tê-lo conosco aqui no Farol. Muito obrigado por esclarecer esse importante tema e esperamos, né, que as chuvas voltem, mais que os problemas de energia elétrica não, né, doutor Renato? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima sequência de semana para o senhor. Imagina, doutor, eu que agradeço. Só para destacar, doutor, que agora tem uma nova lei que não pode mais fazer o corte de sexta, sábado, domingo e véspera de feriado, tá? Opa, importante. Boa semana para todos. Valeu, muito obrigado. Sexta, sábado, domingo e feriado agradeço, também. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, doutor Renato.